Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui. Você já deve ter ouvido falar disso milhares de vezes pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus amigos, por um monte de gente. A leitura ainda é hoje talvez o principal meio de você adquirir conhecimento. Existem, obviamente, outras formas de adquirir conhecimento, como vídeo, faculdade, experiência prática, mas a leitura ela ainda continua sendo talvez uma das principais formas para você crescer, para você aprender, para você melhorar seu vocabulário, para você melhorar a sua forma de pensar, para você refletir melhor, enfim, entre outros diversos benefícios que a leitura te traz. O problema é que, no geral, o brasileiro lê muito pouco. Uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. Isso é muito pouco e chega a ser uma média até bem menor do que países que também estão em desenvolvimento, como, por exemplo, a Índia e a China. Eu não quero aqui nesse vídeo fazer o mais do mesmo e te dizer todos os benefícios que a leitura traz. Se você tá aqui, provavelmente você já entende que ler é bom, você já entende que precisa ler mais, você já entende que para esse ano você colocou como meta ler mais livros. Então eu não preciso repetir isso. O que eu quero te falar aqui nesse vídeo são formas que podem te ajudar a ler mais caso você odeie ler, caso você sinta que tem uma dificuldade enorme de pegar, abrir um livro e continuar até o final. Então, sem mais delongas, vamos às dicas para que você consiga sair do 0 a 0 da leitura e se torne um leitor frequente. Dica número 1, extremamente importante: leia livros que resolvam problemas seus do dia a dia. Qual é um dos grandes traumas de muita gente que odeia ler? Às vezes na escola você era obrigado a ler livros, de literatura brasileira ou livros bem complexos de literatura internacional ou alguma coisa do tipo, e você não tinha o hábito, você não tinha o costume de ler. E aí seu primeiro contato com a leitura já é um negócio um pouco mais complexo. Então, naturalmente, para algumas pessoas, esse primeiro contato com a leitura ele pode ser um pouco prejudicial. Então, ao invés de fomentar a leitura dessas pessoas, talvez a abordagem tradicional da escola acabe dificultando mais a pessoa a ter o gosto pela leitura. Só para explicar, eu não tenho nada contra a literatura brasileira, a literatura tradicional, os livros clássicos. Pelo contrário, eu gosto muito. O grande problema é que para algum tipo de perfil de pessoa, principalmente a pessoa que já não gosta de ler, que já tem um bloqueio para a leitura, esse tipo de abordagem ele pode ser prejudicial. Principalmente ali quando você está formando uma criança, quando ela está começando a entender mais ou menos o que é a leitura e aonde aquilo pode levar. Como resolver então esse bloqueio que você teve para a leitura, que você tem para a leitura? É fácil, é escolhendo livros que resolvam problemas seus do dia a dia. Então vamos lá. Se você tem um problema hoje financeiro, se você gasta mais do que ganha, é simples. Você vai começar a ler livros de orçamento pessoal. Você vai começar a ler livros de finanças. Você vai começar a ler livros que te ajudem a se organizar financeiramente. Você está se sentindo infeliz no seu trabalho? Você está se sentindo estagnado? Você vai começar a ler livros de transição de carreira. Você vai começar a ler livros de propósito. Você vai começar a ler livros que te façam enxergar outros caminhos profissionais. Você acabou de ser pai ou mãe de primeira viagem e tem dúvidas ou está com receio da melhor forma de como você vai criar e educar os seus filhos? Você vai ler livros de pedagogia, de educação, ou seja, você vai resolver um problema que você tem, uma dúvida que você tem, ou você vai procurar uma opinião externa para entender melhor qual caminho você vai seguir. Ah, eu tô acima do peso, eu não sei fazer dieta, eu quero perder peso. Você vai escolher livros que te ajudem a fazer uma reeducação alimentar, te ajudem a entender por que você engorda, te ajudem a entender o que é de repente uma compulsão alimentar. Então, resumo da ópera, você já deve ter pegado aí o raciocínio. Para que você adquira melhor e mais fácil o hábito da leitura, é muito mais simples e muito mais efetivo quando você escolhe livros que resolvem algum problema seu do dia a dia. Por quê? Porque você, mais do que ninguém, vai estar super interessado em ler, em aprender, em absorver aquele conteúdo. Ninguém está te obrigando a ler, ninguém está te empurrando aquele livro. Você está lendo ele porque você entende que depois que você ler aquilo, você vai sair do outro lado uma pessoa melhor. Dica número 2, comece aos poucos. Se você não tem o hábito da leitura, se você não é acostumado a ler livro, não faz sentido você começar a querer ler 50, 100 páginas por dia, porque isso vai ser contraproducente. Você não tem o hábito ainda criado, você tem um certo bloqueio para a leitura, então não começa com uma coisa muito alta. Coloca metas que você consiga atingir diariamente. Então, por exemplo, se você tem zero hábito, tem um bloqueio, odeia ler, começa com 5, começa com 10, começa com 15 páginas por dia. Coloca o livro que você comprou na sua cabeceira, antes de dormir todo dia você vai e lê 10 páginas. Você deixa de ficar ali numa rede
rede social durante algum momento, lê 10 páginas e vai dormir. Se você fizer isso todo dia durante um mês, já vai ser um excelente caminho para você criar o hábito da leitura. Ler é muito parecido com fazer exercício físico. O exercício físico é melhor você fazer meia hora durante 5 dias na semana do que você fazer um dia só durante 3 horas, durante 4 horas. A leitura é isso, é melhor você fazer várias leituras durante vários dias seguidos, de poucas páginas para criar o hábito, do que você maratonar de uma vez só, já que você ainda não tem o hábito da leitura incrustado na sua vida. Dica número 3, se enxergue como um leitor. Isso aqui agora vai parecer um pouco clichêzão de coach, tá? Mas não tem pra onde correr, infelizmente essa é a verdade. Se você não se enxergar como um leitor, ninguém vai te enxergar como leitor. Se você tem bloqueio, se você odeia ler, mas de repente se você disser, eu nunca vou conseguir criar o hábito de ler, desculpa, mas se você próprio vai estar dizendo isso contigo, quem é que vai dizer o contrário? Então, o primeiro ponto é você parar e falar, não, eu consigo ler sim, eu consigo criar o hábito da leitura, eu consigo fazer isso. Se eu começar aos poucos, se eu começar todo dia, se eu criar uma rotina, eu consigo. Então, esse é o primeiro ponto, é você mais do que ninguém acreditar que você pode criar esse hábito. Se você não acreditar em si, ninguém vai acreditar, desculpa. Mas assim, é a verdade, nua e crua, né? Você tem que partir primeiro de ti essa vontade. Em resumo, você vai mudar a palavra não consigo para vou tentar, ou vou me esforçar para dar certo. Só isso. Dica número 4. Se você não gosta, se você odeia ler, mas você é fã de super-heróis, ou de quadrinhos, ou de animes japoneses, tenta começar a ler por mangás, ou HQs, ou revistas em quadrinhos. Os quadrinhos é uma forma de arte interessante porque ele mescla a parte visual, o desenho, a parte gráfica com a escrita. E além disso, não é uma escrita muito densa, muito pesada, né? Então é mais fácil no início para você que não tem o hábito de leitura, de você começar a pegar o ritmo. Aí você pode falar, mas o quadrinho ele não ajuda você a aplicar alguma coisa no dia a dia, ele não te ensina alguma coisa, alguma técnica e tal, não é um livro que vai te fazer crescer no trabalho, na vida pessoal, enfim. E eu até concordo de uma certa forma, né? O quadrinho realmente é uma ficção, mas a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes você é uma pessoa que não lê nada, que você tá no 0 a 0 total da leitura. Então, às vezes não faz sentido você querer começar por livros de desenvolvimento, livros que vão te ajudar no dia a dia, porque até esses livros para você pode ser uma coisa difícil, pode ser uma coisa chata de você ler. Então não adianta, né? Não faz sentido. Então, essa dica de começar com os mangás, com os quadrinhos e tal, pode ser um início para você criar o hábito. Depois, quando você tiver um pouco mais com a leitura frequente, você passa para outros livros que você considera mais complexos. Outra dica para você que tem zero hábito de leitura é você começar com livros que você já assistiu o filme e gostou. Então vamos lá. Se você já assistiu, por exemplo, Harry Potter, o filme, e gostou, faz o seguinte, compra o primeiro livro do Harry Potter, né, que é a Harry Potter e a Pedra Filosofal, e lê o livro. Você vai falar, mas é ficção, eu já li, não sei o que. Ok, mas é para você criar aquele hábito. Vai lendo 10 páginas ali por dia, depois aumenta para 15 e tal. Quando você vê, você terminou o livro. E não tem como você não gostar, porque você gostou do filme. Tudo bem que a história provavelmente pode ser parecida e tal, mas enfim, a ideia é justamente para você criar esse hábito, para você virar efetivamente um leitor mais frequente. Você tem que lembrar que o seu objetivo, para você que odeia ler, é criar o hábito da leitura. Não faz sentido você começar com umas coisas muito complexas, com Machado de Assis, com Taleb, com Kafka, com Dostoiévski, com coisas clássicas que são uma linguagem mais rebuscada e que muitas vezes você tem que parar para refletir, para entender o que aquele livro está dizendo. Você tem que ler às vezes várias vezes para poder sacar a mensagem do autor. São gênios esses caras que escreveram esses livros clássicos. São gênios. Mas é o que eu tô te falando, às vezes se você tá no 0 a 0 total, não faz sentido começar com esses caras, porque você precisa às vezes criar um hábito, você precisa começar a se situar pelo menos na leitura, sair do 0 a 0, sair da inércia. Então nada impede de você começar com livros mais simples, com livros até mesmo às vezes para crianças ou para públicos mais infanto-juvenis, para você ir pegando a manha e depois você vai e parte para coisas mais complexas. Não tem vergonha nenhuma em começar desse jeito. É isso, essa mensagem que eu queria te passar. Se você tem mais alguma dica aqui para quem odeia ler e tá precisando criar esse hábito, deixa aqui nos comentários, com certeza vai ajudar muita gente. Um abraço e até a próxima.